Olá, amigos e amigas do nosso canal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, né? Tá tudo certinho com vocês, que Deus os abençoe. Vamos já, sem demora, começar o nosso vídeo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ajude a entender cada vez mais, né? A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da Igreja Católica, né? Amém. Então, hoje nós vamos dar sequência ao vídeo falando sobre o Espírito Santo. No primeiro nós falamos sobre o sacramento da crisma, né? No segundo nós falamos sobre os carismas. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o carisma da profecia, né? Que é o mais famoso de todos, né? Que fala lá em 1 Coríntios 14. Primeiro, a gente tem que separar assim, o dom da pessoa que exerce o dom. Então, o dom, ele é gratuito, como eu disse no outro vídeo, né? Ele é um dom que ele é diferente do dom santificante. Esses carismas e dons carismáticos, eles não são para a santificação da própria pessoa que recebe os dons, mas para a santificação da comunidade, de terceiros, né? A gente diria ad extra, para a santificação da igreja. Então, propriamente, esse dom pode ser dado para pessoas que não levam uma vida correta, né? Que não seguem a tradição, que não exercem os frutos do Espírito Santo, como eu disse no vídeo anterior. Então a gente não deve se assustar, né? Ver uma pessoa exercendo os dons e depois percebe que essa pessoa não vive algumas costumes, né? Não vive profundamente a sua fé. Porque o Espírito Santo, ele age onde ele quer, ele age na igreja, ele age também em outros lugares, lógico. O Espírito Santo, como Jesus disse, ele sopra onde quer. Beleza? Então ele age também fora da Igreja Católica, né? É um absurdo a gente achar que ele só age na Igreja Católica ou só age em determinados grupos, que ele está circunscrito. Não, o Espírito Santo age em quem ele quiser, tá bom? E exemplo disso a gente tem na Sagrada Escritura, disso que eu estou falando, né? Que o Espírito Santo ele usa de pessoas santas, lógico, ele usa de quem ele quiser, de pessoas corretas, pessoas justas, honestas, tal, mas também pode derramar os seus dons em favor da comunidade, para que a comunidade e a igreja seja edificada, em pessoas que não levam uma vida tão correta assim. Isso a gente vê na Bíblia, por incrível que pareça. A gente pode ver lá um exemplo do profeta Balaão, lá do Antigo Testamento, em Números 24, de 1 a 5. A gente vai ver que Balaão foi contratado, né? Recebeu dinheiro para profetizar contra Israel, foi contratado ali pelo, salvo engano, Balaque, o rei Balaque, né? E ele acaba, o Espírito Santo vem sobre ele, né? Diz lá o texto, o Espírito de Deus veio sobre Balaão, esse profeta pagão, né? E ele pronunciou o oráculo seguinte, aí fala o oráculo de Balaão, que aliás é um oráculo, né? Uma profecia muito bonita. Só que esse Balaão, ele é um bruxo, né? Ele é bruxo. O Apocalipse 2, lá no livro do Apocalipse 2,14, faz menção à vida de Balaão. Olha o que fala de Balaão. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem carnes sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Então ele era um bruxo, esse Balaão era um bruxo, um cafetão, né? Ele instigou o povo de Israel a pecar contra o Senhor. Então a vida dele, né? Ele nem era judeu, nem era israelita. Como era possível ele ter profetizado, então o Espírito de Deus ter vindo sobre ele e ele ter profetizado? Como é possível isso? Então é um exemplo bíblico. Nós vemos aqui mais um exemplo da gratuidade dos dons no Novo Testamento, na pessoa de Caifás.
Caifás foi o sumo sacerdote, né, da época de Jesus, que aprovou ali, que mandou assassinar Jesus. Então, ele era um assassino. Caifás era um assassino, é preciso que a gente entenda dessa forma. E João, o Evangelho de João, no capítulo 11, dos versículos 49 a 51, fala assim: sendo o sumo sacerdote desse ano, ele disse: vós não entendeis nada, e aqui são as palavras de Caifás, né? Nem considerais o que convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. Assim ele profetizava que de Jesus havia de morrer pela nação, ele que era o sumo sacerdote daquele ano. Então, como é possível que alguém receba o carisma profético, o dom carismático da profecia, que é um dom verdadeiro, ele profetiza verdadeiramente, como diz São João aqui, e depois ele seja condenado pela igreja? Como que é possível isso, né? Então, o dom, ele é diverso, o dom é um. A pessoa que exerce o dom é outra coisa, né? Então, não é um dom de santificação, mas é um dom dado à pessoa para que a comunidade, para que a igreja se edifique, para terceiros, né? Preciso que isso fique claro. Aí nós temos um exemplo na tradição da igreja. Então, a gente deu um exemplo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e vamos dar um exemplo aqui na tradição da igreja, logo no século II, no ano 100 e pouco, 155, para ser mais preciso, que aconteceu a conversão de um herege. Ele se chamava Montano, né? Ele converteu-se ao cristianismo, ele era um cristão verdadeiro no início ali, né? Converteu por volta do ano 155. E logo após a sua conversão, ele já começou a apresentar alguns dons carismáticos, né? O dom da glossolalia, falava em línguas, profetizava, tinha o dom do arrebatamento, né? E também tinha duas mulheres que acompanhavam ele. Uma chamava Priscila, ou Prisca, e a outra chamava Maximila, que eram duas seguidoras dele que depois deu continuidade aos ensinamentos de Montano. Quais eram as características dessa doutrina de Montano, né? Ele separa o Espírito Santo e Cristo. É um erro gravíssimo, já que a revelação do Espírito, para eles, né, para os montanistas, supera a revelação de Cristo. Então é um erro. A revelação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é continuar a obra de Cristo, não substituir, não superar. Montano era um instrumento do Paráclito. Ele se dizia o próprio Espírito Santo, o próprio instrumento do Espírito Santo. Ele se coloca como oráculo, né, do Espírito Santo. E depois ele passa esse papel para as duas profetisas que eu falei. O terceiro ponto, ele prega uma nova profecia separada daquela profecia de inspiração bíblica. Então ele fala que ele recebeu diretamente uma revelação do Paráclito, do Espírito Santo, e que essa revelação não está em continuidade nem com o Antigo, nem com o Novo Testamento. O quarto ponto, quarta característica, é que ele prega uma espiritualidade apocalíptica e a vinda do fim do mundo, né? A vinda iminente do fim do mundo. Daria para chegar ao fim do mundo ali, colocava medo nas pessoas. Eles diziam que com a morte do último profeta, entre eles três, né, Montano, Maximila e Priscila, aconteceria o fim do mundo. Qualquer coincidência é mera coincidência, né? Qualquer semelhança com o que acontece hoje é mera coincidência, né? Pregavam muito o fim do mundo. E glossolalia e êxtase, eles rezavam muito em línguas, né? E tinham aqueles êxtases, né? Viviam nesse ambiente apocalíptico, de fim de mundo, e eram convidados a praticar um rigorismo moral, né? Além das regras da igreja, né? A única autoridade, aí ao sexto ponto, é Montano. Então não é mais os bispos da igreja, não são mais os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, mas a única autoridade é da igreja. Aliás, desculpa, a única autoridade no grupo deles era Montano. Visto que a revelação do Espírito Santo, na concepção deles, superava a revelação de Cristo. E quem tinha instituído
os apóstolos e os sucessores dos apóstolos era Cristo. Então ele se voltava contra isso e falava, não, o que Cristo instituiu lá é uma coisa, nós somos a superação, nós somos mais que isso, nós estamos acima disso, né? Então é um erro eclesiológico, é um erro de igreja, é um erro da economia da salvação, são várias heresias aí. Então as pessoas, os que seguiam Montano, deviam obedecer cegamente ele, e não mais a igreja, né? Eles obedeceram às profecias de Montano, ignorando o que diziam os bispos da igreja. Olha só a seriedade. E o sétimo e último ponto que a gente dá para falar aqui é uma moral rigorista, uma ascese, muitos jejuns, né? Muitos, além daqueles que a igreja já prescreviam, que a igreja no começo era bem rigorosa, tinha bastante ascese, jejum, se jejuava os 40 dias da quaresma, né? Então era bastante rigorosa, bastante penitência. Além disso, eles tinham uma moral pior ainda, né? Eles chegavam a jejuar, a relatos escritos que eles jejuavam no domingo, jejuavam nas festas, né? Então, e proibiam o casamento, o matrimônio. Olha que situação. Então, mais um exemplo, né, na história da igreja de falso profetismo, depois a gente vai entender. Agora, como que a igreja, desde o começo, existe o testemunho evangélico, de discernimento, como que a gente vai discernir o dom de profecia, o verdadeiro profeta e o falso profeta, né? A gente tem um escrito, depois eu vou falar do testemunho dos evangelhos, a gente tem um escrito chamado Didaquê, escrito entre os anos 80 e 90, né? Provavelmente na mesma época que os evangelhos, né? E esse escrito Didaquê, que eu já citei algumas vezes nos meus vídeos, Didaquê quer dizer instrução dos 12 apóstolos. Ele é escrito ali no final do século I, e ele fala assim, no capítulo 11, ele explica a diferença entre o profeta verdadeiro e o falso profeta. E ele diz assim, abre aspas, a respeito dos apóstolos e profetas, fazei conforme a doutrina do evangelho. Todo apóstolo que vem a vós seja recebido como o Senhor, mas ele não deverá ficar mais que um dia, ou se necessário, mais outro. Se ele, porém, permanecer 3 dias, é um falso profeta. Na sua partida, o apóstolo não leva nada, a não ser o pão necessário até a seguinte estação. Se, porém, pedir dinheiro, é falso profeta. Nem todo aquele que fala no Espírito é profeta, a não ser aquele que vive como o Senhor. Então vamos prestar atenção. E continua. Na conduta de vida conhecereis, pois, o verdadeiro profeta e o falso profeta. Todo profeta que ensina a verdade sem praticá-la é falso profeta. Olha só. O que disser sob inspiração, dá-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escuteis. Se, porém, pedir para outros necessitados, então ninguém o julgue. Fecha aspas. Então aqui já é uma forma de fazer discernimento. Se a pessoa tem a intenção, né, está em busca de dinheiro, tal, por trás de toda a pregação dele, de toda a profecia, apostolado, ele tem objetivo em ganhar dinheiro, ter riquezas, é um falso profeta, porque ele não vive como o Senhor. O Senhor não tinha esses objetivos ao pregar, né? Ele tinha objetivo a salvação, a conversão, a vida eterna das pessoas, e não ganhar dinheiro, ficar bem de vida, né? Fazer com que essa família tenha condições, nada disso. Então, como que a gente vai discernir, né? Aqui é um critério. Se a pessoa, como a gente aprende desse texto aqui, toda igreja, instituição e pessoa, né, que vem pedir dinheiro, a gente tem que discernir para que é. E a gente tem que ver se essas instituições, igrejas e pessoas prestam conta desse dinheiro que elas recebem. Então, elas recebem as doações, as ofertas e tal, mas não prestam contas. Então, não ajude,
Não ajude obras, pessoas, instituições e até igrejas que não prestam conta. Então, tem que ter ali disponível planilhas, tem que ter disponível documentos que provem aonde está sendo usado esse dinheiro. Senão é complicado. Né? A gente sabe que a Igreja Católica tem essa prestação de contas, tem lá o quadro do dízimo lá na igreja. Se você for lá e pedir onde está sendo gasto tal dinheiro, quanto foi mandado para a diocese, quanto foi mandado para a província, no caso da nossa paróquia aqui, que é franciscana, quanto que foi mandado lá para o asilo, para a PAI, né, para a obra de caridade das irmãs, tal, para ajudar os vicentinos, os doentes, os pobres. Então tem essa prestação de conta, é só você pedir na secretaria da sua paróquia. Ou uma obra que você ajuda, né? A gente pode citar aqui algumas, a Canção Nova, Ajuda a Igreja que Sofre, Ajuda a Igreja que Sofre e outras, eles têm essa prestação de contas. Então peça, eles têm a obrigação de prestar conta onde está sendo usado esse dinheiro, para que finalidade, né? E aí você vai discernir se você vai ajudar ou não, se você vai ajudar mais. Aí você acaba ajudando mais, porque você vê que o dinheiro que você dá, a oferta, pouco ou muito, aí vai da sua capacidade e da abertura do seu coração, aonde está sendo usado esse dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão do dinheiro, né? Aonde está sendo usado, para quê? Né? E outra, qual que é a finalidade? É a evangelização? É a conversão? É a vida eterna? É a salvação? Ou é o enriquecimento, né, dos membros ali, daquela comunidade, da obra ou da família da pessoa que está pedindo? Então é complicado isso. Ou você não sabe para que vai... Não existe prestação de contas, né? Tem muitas igrejas aí que não existe prestação de contas. Ninguém sabe para onde que vai o dinheiro. Aí você vê alguns líderes aí com casa, com mansões, com carros, com fazendas, usando o dinheiro do povo. Então é triste ver isso, né? São falsos profetas, que está anunciado no Evangelho, né? E aqui na didaquê e na tradição da igreja. Por que eles são, então, falsos profetas? Só reafirmando, né? Ninguém nega que esses montanistas, que eu dei o exemplo, Montano, essas duas mulheres e o grupo deles, tinham dons verdadeiros, dons carismáticos, profetizavam de verdade. O dom era verdadeiro. Mas como eles não viviam, né, o testemunho de vida deles era um testemunho de vida errada, era uma forma errada de viver, eles eram falsos profetas, no entender de Jesus. Olha o que Jesus fala em Mateus 7, 20 a 23. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha o que Cristo fala. Então muitos virão e dirão, nós pregamos em vosso nome, expulsamos demônios, fizemos milagres. E Jesus vai responder para eles, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Então é grave isso. Paulo, em Gálatas 5, de 22 a 25, fala quais são esses frutos, né, que Jesus fala. Pelos seus frutos conhecereis. Então, Paulo fala dos frutos do Espírito Santo, dos dons de santificação, que a gente frutifica, todos são chamados, né, a frutificar os dons do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. E existem as obras da carne, as paixões, os desejos, né? A cobiça, são obras da carne. Se vivemos pelo Espírito, continua Paulo, pelo Espírito também pautemos a nossa conduta. Então essas passagens vão estar aí na descrição. Eusébio de Cesareia foi um escritor famoso, é o mais famoso historiador da igreja, né? E ele fala dessa seita dos montanistas. Ele é lá do início da igreja, século III, né? Século IV da igreja. E ele fala que como essa profecia, ele conta, né? Ele narra que como essa profecia de Montano não foi bem aceita pela igreja católica, e aí ele usa o termo igreja católica, que já estava em uso desde do começo do século II, né? Por Santo Inácio de Antioquia, como eu já falei sobre isso,
até antes dele, um bispo já tinha usado essa palavra, né, católica. Então, como a profecia de Montano não foi bem aceita, aliás, desculpa, seria a palavra trindade, que eu falei no outro vídeo, né? A palavra católica foi cunhada ali por Santo Inácio de Antioquia. Católico quer dizer que está em universal, né? Que está no mundo inteiro e tem a plenitude dos dons da salvação, dos carismas, dos sacramentos, né? Tem a plenitude da fé, né? Dos dogmas, do conteúdo da fé. Então, como a profecia de Montano não foi aceita pela igreja, ele começou a falar contra a igreja e contra a tradição da igreja. Então, olha o que Eusébio de Cesareia fala, abre aspas, Montano ficou à mercê do espírito e de repente entrou em arrebatamento. E a gente vai ver qual espírito que é esse que ele está falando, né? Um arrebatamento convulsivo, como se possesso e em falso êxtase. E começou a falar e a proferir palavras estranhas, profetizando desde aquele momento contra o costume recebido pela tradição e por sucessão desde a igreja primitiva. Aí ele continua. O orgulhoso espírito ensinava também a blasfemar contra a igreja católica inteira, que se estende sob o céu, porque o espírito pseudo-profético não tinha conseguido louvor nem entrada nela. Então, como esse espírito profético não conseguiu entrar na igreja católica, ele fala, o Montano, inspirado por esse espírito pseudo-profético, né, esse espírito orgulhoso, começa a blasfemar e a falar contra a igreja católica, contra a tradição da igreja, contra os seus costumes, contra os sacramentos. Então é sério isso. As profecias montanistas, eles mesmos falavam, né? Os próprios montanistas, Montano, Prisca e Maximila e os outros seguidores, falavam que a profecia deles não tinha nada a ver com o Antigo e com o Novo Testamento, né? E aqui eu não vou estender muito, na descrição eu vou colocar alguns textos, né? Só que assim, segundo a regra da igreja, e aqui em especial Santo Tomás de Aquino, existem dois tipos de profecia que são válidas e verdadeiras dentro da igreja. Quais são? Primeiro, a profecia bíblica. Qual que é a profecia bíblica? É tudo que está na Santa Escritura, tudo que está na Bíblia é de inspiração profética. Então, a Bíblia inteira, ela é profética, ela tem o espírito da profecia, né? E o segundo tipo de profecia é profecia apoiada na Bíblia, apoiada nas Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, um padre numa homilia, um pregador, né? O bispo, o padre, o papa. Porém, essa profecia, essas homilias, essas pregações, né? Elas têm que estar em sintonia com a pregação de Cristo, em sintonia com a Sagrada Escritura. Então, se vai contra algum ponto que está na Sagrada Escritura, ou aumentando, ou diminuindo, ou fora, não tem essa noção aqui na Bíblia, então essa profecia não é de Deus, né? Ela não é da igreja, ela é de qualquer outra coisa, qualquer outro espírito, mas não é do Espírito Santo, né? Da igreja. Então, o falso profeta, o que ele faz? Ele se desvincula da Sagrada Escritura. E os montanistas admitiam que não teriam nada a ver com a Bíblia. Olha que sério. Então, o que eles pregavam? Quais eram os pontos das doutrinas deles, né? Então, aqui eu vou falar os pontos da doutrina deles, e qualquer semelhança com o que acontece em muitos grupos e igrejas hoje é mera coincidência, né? Com essas seitas de hoje. Então, vamos lá. E quem elenca isso é Eusébio de Cesareia, né? Lá na História Eclesiástica, no livro 5º, capítulo 18, 2, ele vai falar, abre aspas, este Montano ensinou o rompimento de matrimônios, então ele falava para se separar, os casais se separarem, impôs leis de jejuns, criou um monte de jejum, deu o nome de Jerusalém a Pepusa e a Tímio, que eram duas cidades insignificantes lá da Frígia,
porque queria reunir ali gente de todas as partes. Então ele inventou que essas duas cidades insignificantes seriam Jerusalém. Ele estabeleceu arrecadadores de dinheiro, olha só. Ele inventava a aceitação de donativos sob o nome de oferendas, então ele inventou um monte de tipo de donativo, de oferenda. Ele assalariava os mensageiros da sua doutrina, então ele criou um salário para os mensageiros da doutrina deles, com a finalidade de que o seu ensinamento se afirmasse por meio da glutonaria, por meio do luxo dos mensageiros, né? Então é complicado isso. Que eu falei, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas a gente vê através desses ensinos, né, que estão fora do ensino da Sagrada Escritura e fora da tradição da Igreja Católica, nós vemos que essas são atitudes dos falsos profetas. A gente pode ler isso, a proibição do matrimônio, por exemplo, os jejuns e tantas outras doutrinas que esse pessoal ensina e que Montano ensinava, está lá em 1 Timóteo 6,10. Paulo já criticava alguns grupos que inventavam essas coisas, né? E está na Didaquê também, que a gente leu lá, né? Essa invenção de coisas. E se cumpriam exatamente nesse grupo dos montanistas e se cumprem ainda hoje em muitos grupos, né? Contrários à Igreja Católica, como disse o Eusébio de Cesareia. Então, tudo que está alinhado com a doutrina da Igreja, com a tradição da Igreja Católica de todos os tempos, vem, né, é verdadeiro. Tudo aquilo que procede da fé da Igreja, da esperança da Igreja, da caridade da Igreja é verdadeiro. Tudo aquilo que tem o objetivo de dinheiro, de difamação, de crítica, somente, né? A gente tem que ter esse discernimento, pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento dos Espíritos, que é um outro dom dele, que é carismático também, para a gente saber o que vem de Deus, né? O que vem do humano e o que vem do diabo mesmo, né? Que o diabo quer fazer confusão na igreja, né? O diabo quer dividir. O que quer dizer a palavra diabolos? Aquele que divide. O diabólico é aquele que divide. Dia, dividir. O simbólico é aquele que une. Tudo aquilo que é simbólico, sim, é unir, junto. Dia é dividir, é diabólico, quer dizer, ele divide, né? Ele não dá o mesmo pensamento, a mesma direção, a mesma orientação, ele divide, é o diabólico. O simbólico não, o simbólico faz todos terem uma unidade, né? É o juntar-se, é o unir, né? Então é complicado. O diabo não está só que nem essas próprias seitas e tal, falam que o diabo está nos pobres, né? É complicado isso. O diabo está naquele, está na outra religião, o diabo está lá. Não, às vezes o diabo está ali. Porque o diabo está dividindo. O diabo está em pregar essa divisão, pregar essa crítica, né? Hoje em dia, eu estava conversando com a minha esposa hoje em dia a gente vê uma crítica acirrada, né? É youtubers, é pessoas católicas, né? Seguida por milhões aí, pregando, né? Uma crítica ao magistério da igreja, uma crítica ao atual Papa Francisco. Só pregam isso, né? E muitas vezes com objetivos escusos, né? A gente não pode julgar, mas dá a impressão que o objetivo é ter mais seguidores, o objetivo é ter visualizações, o objetivo é ter curtidas com esses pontos polêmicos, né? O objetivo dessas pessoas muitas vezes não é ensinar a doutrina, não é catequizar, não é dar uma aula gratuita, por exemplo, mas é ganhar dinheiro do YouTube, é ganhar dinheiro do Facebook. É complicado. Então a gente tem que ter o discernimento. Qual que é o objetivo? O que essas pessoas, qual a intenção delas? Por que elas estão criticando o magistério? Já chegou ao absurdo da gente ver pessoas criticando o Concílio Vaticano II, criticando o Concílio Vaticano I, católicos contra a infalibilidade papal, que é um dogma, católicos contrários ao Papa, né, que criticam o Papa.
Católicos que não aceitam os concílios da igreja, então não são católicos. Essas pessoas não são católicas. Elas são qualquer outra coisa, né? Assim como os católicos que estão na igreja, que aceitam tudo isso, todos os dogmas, mas também não vivem a sua fé. Como eu falei aqui dos falsos profetas. Eles têm dons verdadeiros, eles têm tudo, mas na prática eles não vivem os mandamentos, adulteram, dão falso testemunho dos outros, não honram pai e mãe. Honrar pai e mãe é também ajudar materialmente, abandonam os pais, não participam da missa, não se confessam e estão lá profetizando. Estão lá na igreja, no seu grupo, na sua associação, né? Então é complicado isso. A gente tem que ter o discernimento. Nem tudo que a gente escuta é católico. Nem tudo que a gente escuta vem do Espírito Santo. E hoje em dia está uma grande confusão na igreja, né? A gente vê altas autoridades da igreja falando contra o Papa, né? Falando contra o Concílio Vaticano II. Então é complicado. O Concílio Vaticano II foi ecumênico. Estava a Igreja Católica, estavam as igrejas ortodoxas, tinham representantes das igrejas evangélicas, protestantes, tinham gente e chegaram ao consenso, tiveram constituições dogmáticas, tiveram constituições pastorais, né? Falou-se muito da igreja enquanto povo de Deus, templo do Espírito Santo, falou-se muito de igreja, falou-se muito do papel dos bispos, do papel dos presbíteros, do papel dos leigos, da liturgia da igreja, reformou-se a liturgia, mas tem gente que não aceita o concílio. Então não pode continuar católico. Se você não aceita, a pessoa que não aceita, né, a submissão, e essa palavra a gente vê recorrente no Denzinger, na tradição da igreja, a submissão ao magistério do pontífice. Então as igrejas que não aceitam a supremacia ali, a primazia do bispo de Roma, do atual Papa, legitimamente eleito no conclave, aqueles que não aceitam, não são católicos apostólicos romanos. Eles podem ser ortodoxos, pode ser luterano, pode ser, não há mal nisso. Se você não quer continuar católico, não continue. Mas não fique falando da igreja, não fique falando dos padres, não fique falando dos bispos. Vá pregar o evangelho, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Né? Será que você é chamado a criticar e ganhar dinheiro com isso? Criticar só e falar mal e tal? E você está vivendo o evangelho? Você está vivendo Eu pergunto isso para mim também. E eu estou vivendo o evangelho? Estou vivendo a Sagrada Escritura? É um ponto para a gente pensar. Se eu só critico e tudo e não obedeço, até assim, será que essas pessoas que criticam o Papa e se dizem católicas pediriam a bênção do Papa, do atual Papa Francisco? Teriam a humildade de ir lá e beijar a mão do Papa? Teriam a humildade de beijar a mão do seu bispo? Será que essas pessoas têm essa humildade? Ou acham que eles são hereges? O próprio bispo é herege, o bispo da igreja local deles é herege, o Papa é herege. Quem é o herege? Complicado, gente. Então, não vamos ficar julgando, né? É só questões que eu coloco, a gente tem que ter discernimento. Então, se você for assistir um vídeo, ouvir um áudio, qualquer outra coisa que dá sentimento de divisão, que dá sentimento de ódio ao Papa, ódio ao seu bispo, ódio ao seu padre, não assista, não veja. Não dá ibope para essas coisas, porque elas vão continuar. E é isso que o povo quer. O pior é que assim, as pessoas querem isso hoje. Existe um espírito, né? Parece que é um espírito de divisão, um espírito de crítica, um espírito de revolta, que todo mundo está revoltado com tudo, né? Todo mundo está revoltado com tudo, todo mundo se acha no direito de criticar, de ser revoltado, todo mundo está na razão. Será que não é hora da gente silenciar, rezar e fazer as coisas? E praticar o evangelho?
Então vamos pensar muito bem, porque na prática é que se conhecereis os verdadeiros discípulos. Nos frutos, pelos seus frutos, os conhecereis, né? Então, terminando aqui, desculpa a divagação aí, gente, vocês ouçam tudo, como diz Paulo, né? Fiquem com o que é bom, né? Se vocês acham que serve para alguma coisa, vocês ficam. Tenham discernimento do que vocês escutem, né? O dom do discernimento dos espíritos, ele age no ouvido, ele age naquilo que a gente escuta. Será que nós estamos escutando a Deus ou escutando somente a nós mesmos? Ou pior ainda, ao inimigo, né? As palavrinhas do inimigo aí na nossa cabeça. Então esse montanismo, né, é um grande golpe, foi um golpe duro na igreja, né, que colocou os dons do Espírito Santo contra os dons de Cristo. Então colocou os dons carismáticos como se os carismas do Espírito Santo fossem contrários à hierarquia da igreja. E isso é um erro, porque o Espírito Santo continua a missão de Cristo. Jesus fala que eu vou enviar o Espírito. O meu Pai enviará o Espírito em meu nome. O Espírito receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Então o Espírito recebe do que é de Jesus. O que é de Jesus? A igreja, os 12 apóstolos, os sucessores dos apóstolos, aqueles que continuaram a obra dos apóstolos. A igreja é de Jesus, portanto a igreja é do Espírito Santo. Então ficar esse embate, essa divisão entre a igreja carismática, né? Com coisa que a igreja não é carismática, a igreja católica. É a igreja do Pentecostes, é a igreja de Maria, é a igreja dos apóstolos. Como que não é carismática? A igreja inteira é carismática, a igreja inteira é cheia do Espírito, a igreja inteira tem a multiforme graça de Deus, como vai dizer Pedro. Então a igreja católica tem essa multiforme graça de Deus, são multiformas, são formas variadas de manifestação. E o dom primeiro de Cristo, depois que Cristo foi batizado, ele foi lá, rezou no monte. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Escolheu 12 entre eles, para ficar com eles e enviá-los a pregar. Jesus fundou uma igreja. Paulo vai dizer mais tarde, vós sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, cuja pedra angular é Cristo Jesus. Vocês estão fundados no alicerce dos apóstolos e profetas. E a pedra angular desse alicerce é Cristo Jesus. Jesus fundou a igreja nessa tradição dos profetas, nessa tradição dos patriarcas, nessa tradição do Antigo Testamento, nessa tradição de Israel. Por que Jesus escolheu 12? Porque os 12 são a nova Assembleia de Deus, a nova Igreja de Deus, eclésia. A palavra eclésia foi usada intencionalmente por Jesus para designar, é a mesma palavra que era usada para designar a Assembleia de Israel, eclésia de Israel. Essa mesma palavra, né, no hebraico, salvo engano, é kahal, eu não lembro, mas aqui no grego é eclésia, e na versão 70, na versão grega do Antigo Testamento, foi usada essa palavra eclésia para designar a assembleia, a congregação do povo de Israel. Agora é a nova eclésia, o novo povo de Israel. É a igreja fundada por Jesus Cristo sobre Pedro e os 12 apóstolos, sobre os sucessores, que são os nossos bispos, e cuja pedra angular é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa igreja é formada pelo dom hierárquico e pelo dom carismático, e eles não se contradizem, não existe contradição. É uma coisa só. A igreja é obra do Pai, querida pelo Pai, que enviou o Filho. É obra do Filho que a fundou, é obra do Espírito que a santifica, do Espírito que a torna imaculada, do Espírito que a conduz com seus dons hierárquicos, com seus dons carismáticos, com as suas graças extraordinárias e com a sua graça santificante, que vem a nós desde o nosso batismo, a Eucaristia, a confissão, o Santo Crisma que nos confirma, os sacramentos da Santa Igreja. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos, que Deus os abençoe.